Entre o mar e o ritmo da cidade, o Bessa, bairro da Orla de João Pessoa, é destaque quando se trata de expansão imobiliária e, claro, das belezas naturais. Por outro lado, a área revela sinais de vulnerabilidade. O mar avança devido à erosão costeira. Em alguns trechos, as estruturas de contenção já estão deterioradas. Acaba não ornando com a natureza, que é tão linda. É um monte de cimento, de concreto, e a gente quer a praia livre, boa para a gente poder passear, curtir com a família, sem ter risco de cair, de tropeçar, de machucar. Até o fim da década de 60, a urbanização na zona costeira do Bessa não era assim tão ativa. Na região, há áreas de preservação permanente, protegidas por lei, essencial para a preservação de rios, dunas, restingas e para conter a erosão. Ainda assim, ao longo dos anos, as intervenções humanas não respeitaram esses fatores. O que a gente vê no Bessa é o que a gente infelizmente vê em grande parte da costa do Brasil, né? Que é uma ocupação sem se preocupar com a dinâmica costeira. E se constrói muito próximo da costa, aí as ondas e o mar não tem espaço suficiente para a mobilidade que naturalmente tem, e então se criam essas situações. As análises do pré-mar, baseadas em pesquisas de campo, ajudam a compreender a situação dos pontos afetados e podem contribuir para diversos setores, como no projeto de obra emergencial de contenção apresentado pela Secretaria de Planejamento de João Pessoa para este trecho do Bessa. Dos 600 metros da orla do Bessa analisados pelo pré-mar, cerca de 60% da área apresenta tendência à erosão, sendo 16% já em erosão ativa e 44% em estado crítico. E sabe como a equipe do pré-mar chegou a essas respostas? Ao longo dos meses, os pesquisadores vêm coletando dados sobre a hidrodinâmica, analisando como as correntes e as marés se comportam, e sobre o transporte de sedimentos, que mostra como a areia se move ao longo da praia. Com a batimetria, dá para mapear o relevo do fundo do mar. Já o estudo da morfodinâmica praial mostra como a praia muda com o tempo e as ondas. E ao avaliar a geomorfologia costeira, é possível entender a forma e a evolução da paisagem litorânea. Só que a erosão não pode ser compreendida somente de forma pontual. A gente está falando do sistema costeiro, que é dinâmico e integrado, né? Esses dados são essenciais para a gente conseguir prever soluções integradas que resolvam o problema da erosão do Bessa como um todo, né? Quando a gente está falando de gestão costeira, a gente não pode ficar se atendo a coisas pontuais, né? Claro, existem situações emergenciais que devem ser enfrentadas, mas a gente tem que fazer a compreensão e dar soluções e gerenciar de forma integrada. Além disso, a pesquisa no Bessa ressalta uma diversidade marinha ainda pouco conhecida, com mais de 50 espécies de moluscos identificadas, variedades de esponjas e corais. Pois é, alguns inclusive ameaçados de extinção. O resultado de todo esse trabalho detalhado deu origem à nota técnica do pré-mar. O documento, com 58 páginas, que reúne dados, diagnósticos e análise do projeto, foi apresentado na 4ª reunião do painel científico. O painel científico é um momento de discussão sobre propostas emergenciais na nossa costa, né? E esse painel científico é composto pelos 9 municípios, representantes dos 9 municípios que compõem o nosso litoral. Eles se atualizam daquilo que está acontecendo, porque toda intervenção emergencial em qualquer ponto da nossa orla pode trazer outra interferência em outro local do nosso litoral. Então, as propostas são apresentadas, o programa pré-mar, eles emitem uma nota técnica e a partir daí abre-se uma discussão onde todos podem participar, isso considerando a questão emergencial, porque o pré-mar, independente disso, em paralelo já desenvolve um estudo de diagnóstico para todo o nosso litoral. A prefeitura vai fazer algo semelhante ao que já fez em outro trecho da cidade, lá no final do Cabo Branco. Ela vai utilizar chapas, grandes chapas de aço, né, de aço cor, que é um aço que ele, digamos assim, não enferruja, e essas chapas vão ser colocadas rente às estruturas de contenção que lá existem já, para manter a proteção do mar, contra o avanço do mar. É isso, basicamente isso. O monitoramento ele vai também servir para que no futuro, né, a gente não esteja passando por situações como essas que estamos passando agora, que seja necessário chegar ao ponto de se colocar um estaca-prancha para conter o mar e proteger patrimônio.